passa um avião. São Paulo, é sistema urbano, é assim mesmo. Até no sítio é desse jeito, na fazenda é desse jeito. Então eu queria começar a falar com vocês hoje, pela primeira vez, sobre 22 dicas de ouro para adivinhos que eu escrevi. É esse o livro. Esse livro aqui, eu acho que... Quando é que foi que eu escrevi? Deixa eu pôr o óculos. Faz tempo pra caramba. Esse livro, inclusive, eu pus de graça para a humanidade em 2012. Eu escrevi esse livro. Então, eu pus de graça para a humanidade, tá? Então, ele está no Autismo Oráculos, título, né? Então, eu doei para a humanidade, mas mesmo assim ele tem essa edição gráfica para quem quiser. É um livrinho pequenininho, mas não ensina como se joga, se dá regra como se joga. Porque é uma das coisas, das grandes dificuldades das pessoas é justamente isso, não saber as regras do jogo. Então, cada adivinho tem seu jogo, seja ele qual for, o tarô dos boêmios, tarô cigano, runas, borra de café, sei lá o quê, mas não conhece as regras. Porque esses conhecimentos, leitura de mão, borda de cristal, mil coisas, essas regras, elas sempre foram dadas oralmente, são pasta de mestre para discípulo. Então, de um tempo para cá, essas coisas acabaram. Esses mestres se foram e os discípulos não têm mais, então eles criaram suas próprias regras. Então a gente vê assim, muita coisa assim dessacralizada, o que é lamentável e triste. Então, como eu recebi esse conhecimento de mestres, né, eu quero passar. Então, como é que eu fiz? Eu escrevi. Então, esse livro eu escrevi para a humanidade. Então, muitas pessoas, desde então, têm escrito para mim agradecendo o fato de eu ter ensinado essas dicas. São 22 dicas. Então, o que eu pretendo passar aqui também no YouTube. Então, eu vou vir aqui conversando com vocês, comentar sobre essas dicas. Não acho que talvez seja 22 vezes, um pouco menos, talvez 11, talvez 10, talvez 7, mas falando sobre as 22 dicas. Cada vez que a gente se encontra será sobre alguma dica. E eu acho importante, não só para adivinhos, mas para as pessoas que frequentam os tarólogos, astrólogos e outras coisas da vida, né? Então, são dicas de ouro, são dicas preciosas, né? Então, esse livro eu começo dedicando esse livro aos adivinhos, aos clarividentes, aos telepatas que foram perseguidos, presos, torturados e mortos pelo crime de serem abençoados por Deus pelo sagrado dom de predizer. Então, eu dedico a todos eles porque eles sofreram muito no passado. Então, a gente, muito antes da Idade Média, já sofriam. Já sempre foram discriminados, mesmo na época dos grandes templos, dos grandes adivinhos. Então, se eles diziam alguma coisa lá, principalmente no templo de Delfos, lá no templo de Apolo, que o imperador, o grande chefe tribal, o grande líder guerreiro não queria ouvir uma verdade qualquer, eles matavam o cara na hora, ali, no altar mesmo. Então, muitos adivinhos morreram por causa disso. Não tenha dúvida nenhuma. Ou então, quando não podiam matá-lo, defamavam, que o que se faz hoje em dia. Então, defama. É mentiroso, é confuso, é tudo menos verdadeiro. Então, já para não saber se ele disser alguma coisa, fala, não falei somente, então, sai por aí. Então, o adivinho ele tem que ter muito cuidado com as coisas que fala, como fala, que jeito fala. Então, eu dou essas dicas aqui.
Então, eu gostaria que vocês que estão me seguindo, que estão querendo ouvir essas dicas, escrevessem para mim, dizendo suas dúvidas, o que vocês acharam, para mim poder saber se realmente vocês estão gostando de ouvir essas coisas. Então, eu também tenho aqui, eu falo sobre gratidão. Eu agradeço a Mãe Natureza que me deu esse dom. Antes de entendê-la, parecia uma maldição, depois virou bênção. Porque é difícil você ver. O adivinho, ele nasce assim. Então, eu sou descendente de ciganos. Então, nasce assim. Então, fui adotada. Então, todo o resto da família que me adotou, ninguém adivinha, só eu. Então, como é que é isso? Então, fica adoidado, entendeu? Até, graças a Deus, eles eram espíritas, então tentaram lidar com isso de outra forma. É médio, então vai bastante espírita, vai aprendendo. Aí, aos poucos, vai aprendendo alguma disciplina. E que é muito importante que todo adivinho tenha disciplina. Porque senão vai ser muito mal interpretado, vai sofrer. Depois virou benefício, hoje está incorporado na minha vida, né? Que me permitiu desvendar mistérios das chaves mágicas das cartas do tarô, nas pedras, nas nuvens, na água, na terra, no rosto do outro, e ler sinais onde eles estão. Porque o adivinho, ele lê sinal onde ele está. Ele vê as coisas, não tem... Eu vejo só pelo tarô, eu vejo só pela astrologia. Aliás, eu acho que a astrologia não é adivinhação, é uma ciência precisa, exatamente precisa. Né? Então, geralmente, o adivinho ele é mais um telepata, mais ou menos isso, um captador de energia. Tanto que o serviço secreto, todas as nações captam esses caras para trabalhar para eles. Isso é fatal, em todo lugar. Veja o Uri Geller, ele trabalha para o serviço secreto de Israel, não é não? Então é isso. Então agradeço por ter a possibilidade do meu sustento durante anos. Agradeço por ter aprendido a não ter curiosidade mais sobre a vida alheia. Não mais ter impulsos de contar aquilo que o outro não me perguntou, nem que deseja saber, apesar de estar claro para mim. Então, não respondeu o que o outro não perguntou, porque às vezes você está conversando com uma pessoa, você está vendo o que vai acontecer com ela. Você fala, aí o que acontece? A pessoa acaba acontecendo aquilo que você falou e a pessoa fica achando que só aconteceu porque a sua boca é maldita e fez acontecer. Não é que ela fez por onde, não, é você que amaldiçoou. E aí, gente, não é fácil. Não é fácil. Daí a pessoa fala que você está manipulando, que você entrou na cabeça dela. Não, gente, pelo amor de Deus, é muito difícil isso tudo. Então, por isso que eu venho agora a público, venho e quero passar para todos aqueles que passaram pelos mesmos angústias que eu passei e dar essas regras, torná-las possível. E que ensinar a suportar o dom. Saber por antecipação as coisas, às vezes é angustiante, né? A pessoa não suporta. Então, aprender a suportar. Então, esse de aprender a suportar é uma das coisas mais importantes na vida do adivinho. Tem que suportar. Saber e não dizer. E outra coisa, aprender a abrir o canal e a fechá-lo. Então, perder a curiosidade de querer saber o que se passa na vida alheia. Esse foi uma coisa assim que mais me motivou a ter disciplina. Porque no começo, parece tudo muito interessante, né? Você sabe o que o outro está pensando, o que sentiu, o que isso, que aquilo. Mas depois, chato você conversar com uma pessoa, você não tem... tudo fica muito chato, então é bom não saber. Então você abre ritualisticamente teu dom na hora de jogar e fecha. E durante o tempo, entre um jogo e o outro, ou uma adivinhação e a outra, você fica uma pessoa comum, que não precisa saber de nada. Então, você chegar nisso,
precisa uma certa dose de renúncia. E é muito importante para a tua paz e para a paz dos teus amigos. Eles não saberem que ele está diante de você e você está lá, tá, feito maquininha. Está entendendo? Então é muito importante até para os teus filhos, para os teus parentes, para os teus amados, que você só abra e feche o seu dom só na hora de que você vai exercer a função. Isso só é possível se você ritualizar. Então significa, amado, se você se disciplinar para isso. E para isso precisa algumas regras dessa disciplina que eu dou aqui. Fácil. É fácil falar. Não é fácil fazer. Tudo parece muito simples, muito natural. Parece que qualquer pessoa pode alcançar, fazer, mas não é bem assim, nós sabemos disso, não é certo? Então, eu acho muito importante que nós possamos hoje, agora no século XXI, estarmos falando sobre isso no YouTube público, sem ter ameaça de sermos banidos da sociedade, né? Jogados numa masmorra ou indo para a fogueira. Embora eu sei que muita gente nos vê como pessoa não bem vista. Tem muitas religiões que, inclusive, acham que astrólogo é bicho dos infernos, que vai para o inferno. Astrólogo, quanto mais adivinho. Tem outros que acham que adivinho ou coisa assim, também é um cara do mal, porque na Bíblia está dizendo que não pode mais, e aí vai. Quer dizer, nas traduções que eles fazem, né? Cada um deturpa a palavra como quer. Então, nós temos que ter uma certa paciência e compaixão pela humanidade. A princípio, muita paciência. E em seguida, muita compaixão, muito amor para com o outro. Porque a pessoa que vem te consultar, ela vem com uma angústia profunda, ela vem com uma vontade tremenda de uma resposta certa. E ter uma resposta certa e confiável vale ouro, vale muito mais que ouro, vale tudo. Ser um bom oráculo vale tudo. Vale tudo de bom nessa terra, ser um mensageiro. Na realidade, uma pessoa que joga, né? Expressão, né? De dizer, mas é uma bênção divina. Você saber que você pode ir num lugar que você vai ter a verdade, e que a sua verdade vai ser preservada, e que a pessoa não vai usar aquilo que ela sabe de outra forma. Porque uma das coisas mais importantes que o adivinho tem que ter após a consulta, se auto-hipnotizar para esquecer o que houve, o que você leu. Eu fiz isso. Essa foi uma das primeiras coisas que eu fiz na minha vida. Então eu leio, mas se a pessoa puxar o assunto, talvez eu lembre. Lembra, você jogou aquilo para mim, talvez eu lembre. Mas, normalmente, eu esqueço, eu bano aquilo, vai para o arquivo lá mais secreto, profundo do meu ser. Então, eu não fico com o problema da pessoa na cabeça, pensando, será que não deu certo, será que não deu certo? Não. Me liberto daquilo que eu disse. Eu dei a mensagem e está entregue a mensagem inteira. Se eu pudesse, eu dava a mensagem fechada, mas eu tenho que abrir para ler, eu tenho que dizer, sou eu o oráculo, né? Então é assim. Então eu devo dizer isso aqui, que eu estou aqui para falar com vocês, não estou à busca de clientes também, porque eu não estou mais jogando. Então faz muitos anos que eu só faço consulta para clientes que estão muito antigos comigo, alunos que estão há muito tempo estudando comigo, mas não tenho mais interesse em ter cliente novo. Então, não tenho interesse nenhum de acumular cliente. Então, não adianta nem me procurar para isso. Então, estou falando isso para me isentar de todo e qualquer interesse possível
de que isso seja uma propaganda que não é. Tá certo? Então, o que eu fiquei impressionada é que nós temos que nos proteger dos insensatos, dos invejosos, né? E o adivinho, ele precisa ter muita discrição, entendeu? Não pode pôr assim... às vezes eu passo na rua e vejo esse tarólogo, se você não gostar, muda sua vida em 3 dias, se não gostar, devolva o seu dinheiro. Eu acho um absurdo alguém fazer propaganda disso. Eu acho um desrespeito total. Não aprovo nem um pouco qualquer assim, adivinho. Você não vê isso na porta da casa de ninguém, como fosse consulta médica. Porque o cliente do adivinho é aquele que é indicado por quem já se consultou com ele. É só assim, não tem outro. E um bom adivinho, um cara que faz direito, ele pode morar nos interiores do Mato Grosso do Sul, que a pessoa vai até lá para se consultar porque sabe que vale a pena o esforço. É ou não é? Claro que é. Então, a importância e a confiança, a confiabilidade é tudo. Isso causa muita inveja, causa muito desgaste. Então, não ponha na sua porta. Não faça propaganda, não distribua cartãozinho, seja discreto. É importante para a tua paz. Então, hoje eu só estou dando para vocês o que seria importante, o que é importante estarmos falando. Então eu vou aqui ler esse esclarecendo, que eu falo que a primeira função do adivinho é adivinhar. Mesmo correndo o risco de desagradar a quem vai consultá-lo, porque pois este não deseja nada mais do que a verdade. Então, quando a pessoa vem se consultar com você, ele quer a verdade. Ele quer a verdade. Então, eu tive umas experiências interessantes que, se eu não tivesse esse princípio bem firmado na minha cabeça, eu teria feito uma visão errada da carta que eu estava vendo. Uma vez chegou um homem muito bem vestido, arrumado, assim, um cara assim, tipo macho man e tal, né? E jogando cartas. Eu vi assim que a questão dele era afetiva. Falei, o senhor tem uma questão afetiva? O senhor tem. Aí eu li, ele tinha uma questão afetiva de difícil decisão, do qual ele não poderia, talvez não desse certo para ele. E eu falando, e ele, sim, que mais? Aí eu jogo outra carta e dá, outro homem. Eu olhei para a carta, eu olhei para ele e falei, não, minha intuição falhou naquela hora. Eu falei, não me parece homossexual. Olha só o julgamento. Isso faz uns 30 anos, só para vocês localizarem no tempo, né? Eu tenho 76 agora. Então, eu olhei assim, olhei para ele, falei, não, eu não posso dizer que eu tomo, esse cara vai me dar um tapa na cara, não é possível. Fiquei tão perturbada, que eu levantei e falei, senhor, me dá licença que eu vou no banheiro e já volto. Né? Eu fui até a cozinha, tomei um café, voltei, pensei, falei, não, eu vou falar a verdade. Eu falei assim, o senhor me desculpa, o senhor me perdoa, mas sua questão aqui que eu estou vendo na carta é um outro homem. Ele falou, é isso mesmo, e desabou. Graças a Deus. Nossa, graças a Deus. E se eu não falo? Se eu fico com medo? Entendeu? Como é que é? Então a gente tem que sempre falar a verdade, ter a coragem. Porque teve outros casos também de pessoas que eu falo, você está grávida ou não está? Então, que a gente funcionava muito quando não tinha esses testes rápidos de gravidez. As mulheres, em geral, quando queriam saber se estavam grávidas, iam nos adivinhos. Né? Hoje em dia, não mais. Mas há uns 30, 40 anos atrás, era assim.
que funcionava, né? Escondida, assim, Então, eu estava jogando assim uma carta para uma jovem que não era nem sobre isso. Eu falei, desculpa, você está grávida. Não estou. Tá, não. Não, a mulher se levantou e saiu brava. Nem pagou. Não pagou porque ela tinha pago antes. E foi. Aí saiu. Aí depois eu soube que ela estava grávida. Depois ela voltou, falou, pô, só me desculpa, eu estava mesmo, porque eu fiquei tão abalada, mas você não fala a verdade. Então, teve muitos casos, me deu conta assim, vários casos para você, de coisas que acontecem, que a gente tem que ter esse compromisso mesmo com a verdade, mesmo quando a gente teme dizê-la. Você olha aqui, olha para a pessoa e fala, nossa, a pessoa vai me tacar a bolsa na cara. Não, mas você tem que falar a verdade. Então você tem que ter um compromisso com essa pessoa. Que seja o que for, você vai falar o que está na carta, né? Ela não precisa nem confirmar, ela pode só ouvir se quiser. Porque o oráculo é uma fonte de informação. Quem consulta está à busca de uma resposta. E não é uma sessão de terapia nem de conselho. Então, esse é outro detalhe. O oráculo não é uma informação assim de eu vou dar conselhos, vou fazer terapia. Tem muita gente que faz isso com as cartas de tarô. É mais terapia do que jogo de tarô. Não é isso. Oráculo não é isso. Pode até usar como forma de conhecimento, tanto o oráculo, os tarôs, quanto a astrologia. Mas não é isso. Não precisa ser isso, não deve ser isso, na realidade, né? Então, é isso, queridos. Então, nós temos, assim, muitas coisinhas para dizer sobre o que o oráculo é, o que o oráculo não é. E eu sei que vocês todos já sabem o que é isso. Vocês estão à busca desse conhecimento. Então, a busca, eu gostaria que cada um que estivesse a fim de assistir às 22 dicas, me escrevesse aí no... Como é que faz isso? No YouTube, para me saber quantas pessoas estão interessadas. E é de graça, não quero que me deem dinheiro nenhum. Faço isso por amor à humanidade. Então, já cheguei na idade de 76 anos, então já estou aproximando mais perto do momento de fazer uma grande viagem, então não quero deixar nada que eu saiba fazer sem fazer. Então quero doar tudo que eu sei para a humanidade. E não é muita coisa, mas as poucas coisas que eu sei, eu quero passar esse conhecimento, que eu sei que é tão difícil obtê-lo. Parece fácil, muitas pessoas acenam com coisas fáceis. Vem aqui, eu vou te ensinar tudo. Mas se a gente vê que não é fácil, não é verdade? Então, eu queria abençoá-los e dizer aqui que tem uma oração que a gente faz aqui nesse oráculo, que eu escrevi, que eu vou dizer para vocês poderem já ir fazendo essa oração, antes de começar seu dia de trabalho. Senhor Criador de todas as coisas, Tu me deste esse dom. Tudo que tenho, tudo que faço é por Tua vontade. Proteja-me, guia-me, para que possa dar todas as mensagens que me destinou a dar. Com a vossa proteção, diante da presença do Sol, da Lua, da Mãe Natureza, que testemunharão por mim diante de Deus, abro o oráculo hoje. Invoco meus animais de poder, anjos protetores e as egrégoras dos magos, para mais um dia de trabalho, cumprindo a missão por vós determinada. Com a bênção dos meus antepassados e de todos os magos adivinhos que existiram antes de mim, imploro humildemente a tua licença. Amém.